Olá, estudantes do terceiro ano! Eu sou a professora Leidia e hoje a nossa aula é de ciências. Iremos falar sobre as fases da vida. O tema é Nascemos e Crescemos. As fases da vida. As principais fases da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como puberdade, juventude e as mulheres que passam por uma fase chamada de climatério. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida: o nascimento, que é o início de tudo, e a morte, que é quando tudo acaba. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida, questões sociais, econômicas e sanitárias. Vai de acordo com o local que você mora, ali a questão do ambiente, tudo isso é um fator que influencia na etapa da vida. Vamos agora conhecer nossa primeira fase, que é o período da infância. É a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase, passamos por grandes momentos de aprendizagens, experiências e evolução, descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e desenvolve. É quando começamos a falar, andar, escrever e criamos o nosso pensamento próprio. Nessa fase, necessitamos e dependemos de responsáveis para orientar o nosso desenvolvimento. Então, precisamos muito da nossa família, da mãe, do pai, com quem você mora, da vovó, do vovô. Precisamos do componente familiar que você faz parte. Na fase da infância é quando os dentes de leite nascem. Observe aí na cor verde, no número 1. Os dentinhos que estão representados pelo número 1, que é essa parte da frente, eles nascem entre a idade de 6 e 8 meses do bebê. E assim, os outros dentinhos também têm o seu período para nascer. Temos também a fase de queda dos dentes de leite. Se inicia por volta dos 6 anos, podendo durar até os 12 anos, para mais ou para menos. As idades podem variar de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Observe aí onde nós temos essa tabela que mostra a boquinha, a ordem, tá, da queda dos dentes. Os dentes representados pela cor verde são os primeiros a cair, e é entre a idade de 6 e 7 anos. E depois nós temos a idade que os dentes caem entre 7 e 8 anos, 9 e 11 anos, 10 e 12 anos, e por último aí por volta de 10 ou 12 anos. Vamos falar agora sobre a fase da adolescência. Ela acontece por volta dos 12 até os 17 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nas meninas, o corpo se apresenta mais arredondado. Nos meninos, a voz começa a engrossar e, algumas vezes, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada. É uma etapa da vida que há muitas mudanças de crescimento, de conflitos e de aprendizagem também. Depois da adolescência, vem a fase adulta. A fase adulta tem início por volta dos 18 anos de idade. Aqui, as mudanças que ocorrem na adolescência provavelmente já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta bastante. Na fase adulta, o corpo está desenvolvido e preparado para ter filhos. Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, ou seja, ela já começa a trabalhar e ganhar sua própria renda, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É um momento de grandes relações sociais, culturais e econômicas. Agora vamos falar da nossa última fase, a velhice.
Essa fase também é chamada de terceira ou melhor idade. É aqui ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer, a pele se apresenta mais enrugada e, em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde surgem. Na velhice, geralmente o corpo se torna mais frágil, mas é uma fase de muita experiência. Por isso, podemos aprender muito com os idosos. Os jovens devem ter paciência e muito respeito. Agora que vocês já conheceram sobre as fases da vida, vamos fazer as atividades do livro de ciências, páginas 32 até 35. Nós temos então a página 32. Você vai fazer a leitura do texto, Nascemos e Crescemos, vai ter a continuidade até a página 33, e já nesta página nós temos a questão de número 1, onde você vai preencher a tabela conforme o modelo que vai apresentar no seu livro. Na página 34, nós temos aí uma tirinha do menino maluquinho e por meio da leitura deste quadrinho, você vai responder a pergunta que tem aí. E por último, na página 35, nós temos mais algumas questões. Você vai ler a tabela, vai interpretar essa tabela e depois você vai preencher com as informações corretamente, no número 2. E por último, nós temos o número 3, que está pedindo para você responder. Letra A, com quantos anos a maioria dos alunos perdeu o primeiro dente de leite, de acordo com a tabela? E letra B, quantos alunos participaram da pesquisa e como você descobriu? Tudo isso olhando a tabela de informações do livro. Após o término, poste as fotos para a correção. Beijos!